Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje o tema é denso, a história e o significado do Templo de Jerusalém. Mas vamos olhar por uma lente bem particular, a do livro O Templo de Jerusalém, sob a visão do verdadeiro Israel, de Yasha Yashuru. Nosso objetivo aqui é entender as fases desse templo, sua destruição, claro, e principalmente essa interpretação. Quem realmente representava a fé de Israel ligada a ele, segundo essa fonte? Vamos lá. É um ponto de partida bem interessante, sim. Porque o templo, bom, ele não é só pedra, né? É um símbolo central, fortíssimo. E essa fonte que a gente tem aqui, ela traz uma visão, digamos, específica. Foca num grupo que o autor chama de verdadeiro Israel, os guardiões da fé, principalmente nos momentos de crise do templo. É uma visão que desafia um pouco o senso comum. Ok, vamos começar então pelo primeiro templo, o famoso Templo de Salomão, lá do século X a.C. Foi erguido no Monte Moriá, local super simbólico ligado a Abraão. Era o centro da comunhão com Yah, que é o nome para Deus usado aqui, que guardava a Torá, a Arca da Aliança. Exato, era o coração espiritual. E a destruição dele por Nabucodonosor, em 586 a.C., é vista aqui não só como tipo uma tragédia militar ou política. Tem mais coisa aí, né? Sim, a fonte conecta diretamente essa destruição física a uma consequência espiritual profunda para esse grupo, o verdadeiro Israel. Para essa elite que foi pro exílio na Babilônia, a perda do templo significou nessa leitura uma fratura, uma quebra na intimidade com Yah, sabe? Um golpe na identidade deles. Entendi. Avançando no tempo, chegamos ao segundo templo. Começou com Zorobel, por volta de 516 a.C., depois que o pessoal voltou da Babilônia. Mas a fonte faz questão de dizer que foram poucos hebreus verdadeiros que retornaram, né? E que essa reconstrução, apesar de simbólica, foi mais modesta. Exatamente, representava uma restauração, sim, mas o texto sugere que foi uma restauração espiritual, assim, incompleta. Aí, bem mais tarde, vem Herodes, no século I a.C., e faz aquela ampliação monumental do templo. Que deixou o templo famoso pela sua grandiosidade. Pois é. Só que aqui a fonte faz uma distinção crucial. Essa imponência toda do templo herodiano, interpretada mais como um ato político, sabe? Menos como uma recuperação espiritual genuína. O argumento é que muitos dos verdadeiros filhos de Israel, como eles chamam, já estariam dispersos. O foco deles já era mais na Torá, na lei, fora de Jerusalém. Então a fé já estava se deslocando do edifício físico para a prática da lei, segundo essa visão. Isso. A essência estaria na obediência, não necessariamente no local físico. E essa tensão entre o físico e o espiritual fica ainda mais clara com aquele episódio terrível da profanação no século II a.C., com Antíoco IV Epifânio. Ah, sim. Esse evento é central na narrativa da fonte. O templo dedicado a Zeus, sacrifício de porcos no altar, uma abominação total segundo a Torá. O texto descreve isso como a abominação da desolação. É uma linguagem bíblica forte para algo que destrói a pureza espiritual do lugar. Quer dizer, uma profanação interna, antes mesmo da destruição final pelos romanos. Exatamente. E o autor argumenta algo ainda mais forte, que nessa época da profanação, por Antíoco, Jerusalém e o templo já estariam ocupados por estrangeiros e por uma elite helenizada, descrita como descendentes mestiços que simpatizavam com a cultura grega, não pelos verdadeiros descendentes de Abraão, na visão dele. Ele chega a dizer que o próprio termo judeu, na época, já não representava só esse grupo original, incluindo convertidos e mestiços. Isso, essa é a alegação, que o termo já era mais abrangente e não se referia exclusivamente àquele grupo que ele considera o Israel verdadeiro. Ok, então vamos conectar tudo isso à destruição final de 70 depois de Cristo pelos romanos. Qual é a implicação disso tudo, segundo essa fonte? Porque parece que inverte a lógica comum. Inverte mesmo. A interpretação apresentada aqui é que os romanos, quando destruíram o templo em 70 depois de Cristo, estavam, na verdade,
desmantelando o sistema que já era visto como impuro, um sistema que já tinha se afastado da sua santidade original. As pessoas que estavam lá naquele momento não seriam, nessa visão, os descendentes genuínos ou os fiéis à Torá. E aonde estavam esses fiéis? Segundo o autor, já estariam dispersos, mantendo a aliança com Iá pela obediência à lei onde quer que estivessem. Não dependiam mais daquela estrutura física em Jerusalém. Então o ponto central dessa leitura é: a destruição de 70 depois de Cristo não foi o fim do verdadeiro Israel. Foi o fim de um sistema físico que, para eles, já tinha se tornado profano. Exatamente. Os verdadeiros guardadores da Torá teriam mantido a aliança viva mesmo sem o templo. A perspectiva é que o templo físico perdeu sua santidade por causa dessas ocupações e profanações. O santuário verdadeiro passou a ser interior, então. Isso, focado na Torá, na obediência a Iá. O autor até sugere uma ligação com visões como a do profeta Ezequiel sobre um templo espiritual. O foco muda da pedra para o coração obediente, entende? A presença divina estaria onde houvesse fidelidade à lei. Bom, resumindo então essa análise baseada na fonte de Yaha Yashru, exploramos uma visão bem particular. A destruição do templo em 70, depois de Cristo, não seria a maior tragédia para o verdadeiro Israel, porque esse grupo já estaria, de certa forma, em outro lugar, com a fé ancorada na Torá, e não num edifício que eles já consideravam profanado. É isso. A lição principal que se extrai dessa perspectiva específica é a primazia da fidelidade espiritual sobre a estrutura física. Argumenta-se que a conexão real com o divino está na obediência à lei e não presa a um lugar geográfico. O verdadeiro templo, nessa visão, mora nos corações fiéis. Fica então uma reflexão final, provocada por essa análise. Se o verdadeiro templo reside em corações leais, como essa ideia conversa ou talvez conflita com outras formas de entender identidade religiosa e a importância de locais sagrados hoje em dia? Uma ótima questão para a gente pensar. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar, te leva acima da prova, faz você triunfar, voa nas alturas, nas asas da fé, o Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.